Caros alunos, boa noite. Estamos aqui mais uma videoaula e vamos continuar falando sobre a NR11, mas aqui sobre o sistema de movimentação e transporte, aula 4 da disciplina de processos industriais. Bem, aqui nessa videoaula eu vou apenas mostrar para vocês alguns exemplos, né, de transportadores aí, né, de maquinários que facilitam aí o transporte, o içamento, né, das cargas de materiais, seja ele a granel, independente da forma como ele esteja no ambiente ali, nós temos aí uma série de máquinas que facilitam, né, o trabalho do homem no dia a dia, certo? Bem, sistema de movimentação e transporte. A movimentação de material é o processo do qual apresenta a mudança local de um determinado item dentro de uma determinada circunstância. Então, é a mudança de local, de deslocamento, né? A armazenagem, a organização faz parte desse sistema, né? Sistema de movimentação e transporte. As principais vantagens que a gente pode citar, né, levando em consideração o uso desses maquinários aí, aumento de produção, ele vai intensificar o fornecimento, né, principalmente ao cliente final ali daquele produto, né, aumento da capacidade de armazenagem, né, claro, esses maquinários também acabam viabilizando através da capacidade que esse material seja armazenado talvez muito mais rapidamente do que se fosse manualmente, por exemplo, tá? Melhor distribuição de armazenagem, melhor segurança, né? O uso dos transportadores na indústria, ele causa uma segurança ainda melhor, porque ele muitas das vezes pode ser elétrico, né? E aí o homem só faz ali colocar o material e esse material vai sendo transportado até chegar ali o destino final dele, por exemplo. Redução da fadiga, claro, né? O material não sendo transportado manualmente, tendo aí uma esteira, um transportador aí com uma tecnologia, com certeza vai melhorar bastante aí a questão realmente da fadiga, né? Que o trabalhador não vai precisar ali, por exemplo, carregar nas costas ou mesmo levar na mão esse material de um lugar para o outro, por exemplo, tá? Maior conforto para o pessoal. Então, o conforto do trabalhador nesse aspecto, com certeza ele é bastante destacado, né? Uma vez que esses equipamentos são altamente utilizados aí na indústria, né? Na indústria, no comércio e várias outras atividades, na construção civil, entendeu? Aqui eu coloquei alguns exemplos, ó, nós temos os guindastes, né? São máquinas de grande porte. Temos aí também as talhas, né? As talhas são utilizadas aí também. Normalmente as talhas elas são fixadas na estrutura, né? Permitindo aí também o içamento de uma quantidade relevante de material, tá? Elevadores, né? Então assim, são alguns modelos aí que eu coloquei para vocês, esses esqueminhas, para vocês verem basicamente aqui no caso a figura, né? Nas frontais, né? E também alguns exemplos desses maquinários utilizados aí no dia a dia. Transportador rolete livre. Olha, esse transportador rolete livre são esse tipo aqui, esse modelinho. Ele é tipo uma esteirazinha, né? O material é colocado aqui no início e ele vai sendo levado até chegar lá ao destino final. Veículos industriais, olha que legal, né? Nós temos aqui esse equipamento, ele é bastante utilizado principalmente para fazer empilhamento de material, né? Normalmente esse material está em cima de pallets, né? E aí o operador, né, conduzindo esse veículo aí, encaixa ali o pallet e ela faz a elevação desse material para ser muitas vezes empilhado em algum espaço existente na empresa. Então, são alguns exemplos, tá? Outro exemplo, ponte rolante, né? A ponte rolante é altamente utilizada, né, em empresas, principalmente nas empresas que trabalham aí com a indústria metalúrgica, né, com a fabricação do aço. Essas empresas aí, elas tendem a utilizar bastante a ponte rolante, uma vez que o material que elas fabricam é um material muito grande, né? Ele ocupa uma área muito extensa ali, em questão de espaço. E as pontes rolantes são bastante utilizadas. Aí eu tenho alguns clientes, né, que possuem ponte rolante, né, e que facilita aí também o transporte, né, e a organização desse material, tá?
Construir uma viga suspensa sobre um vão livre que roda sobre trilhos, tá? Então assim, ela é fixada, né, numa viga. São empregadas no transporte de elevação de carga em instalações industriais. São empregadas em fábricas ou depósitos que permitem um aproveitamento total da área útil, né? Então assim, são alguns dos aspectos que esse equipamento acaba abrangendo, né? Uma vantagem muito bacana aí para os empresários e para o processo produtivo também, né? Facilita muito aí, viabiliza realmente bastante. Outro bem simples, né, que nós conhecemos são os carrinhos, né? Tem carrinho plataforma, aí eu coloquei o carrinho de mão, mas tem o carrinho, aquele jirica, né? Que ele é um pouco mais profundo, curvado o fundo dele. E esses carrinhos aí são bastante utilizados na indústria, na construção civil, nem se fala, né? Os carrinhos são primordiais, né? Às vezes para levar massa cimento, né? Para ser deslocada de um lugar para o outro, areia, né? Materiais assim, em pequenas quantidades ali, claro que não vai, tipo assim, causar um tipo de fadiga ao colaborador. O cansaço vai vir ao longo do processo, é claro, isso aí não tem como eliminar, né? Mas na grande maioria o material que é transportado nesses carrinhos aí são materiais que não tem assim um peso muito elevado. Então dá para levar tranquilamente, uma pessoa só acaba empurrando um carrinho desse. Mais simples equipamentos que formam aí um sistema sem limites fixos, né? Princípio básico, uma plataforma com rodas e um timão direcional. Então é bem simples, né, de utilizar, né, e muito útil, principalmente em atividades na indústria, atividades na construção civil. A gente tem aí a oportunidade de ver essas pequenas máquinas aí sendo utilizadas pela mão humana, né? Então assim, no geral, a gente pode observar a NR11, é claro, ela abrange outros aspectos, como eu disse na aula anterior, mas assim, o que eu queria mostrar para vocês realmente alguns exemplos de máquinas, maquinários utilizados industrialmente em algumas atividades. É muito mais comum a gente acabar encontrando, né? Como é o caso das pontes rolantes, eu tenho alguns clientes que têm essas pontes rolantes, né? Um equipamento bastante utilizado. E que isso aí facilita o trabalho do homem, né? Facilita o trabalho da segurança, uma vez que ele evita acidentes, o conforto do trabalhador dentro do processo produtivo também é facilitado por esses maquinários, evita aí algumas doenças, né? Doenças por esforço repetitivo, né? O levantamento e transporte manual de peso também causa problemas na coluna, né? Então, assim, ao longo do tempo, esse trabalhador ele acaba, além de facilitar o dia a dia dele, evitando realmente que ele desencadeie aí algum tipo de doença ocupacional, né? Ou doença do trabalho. Então, assim, fica muito bacana a gente ter aí a oportunidade de trabalhar com essas facilidades, vamos dizer assim. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula. A gente vai ter a oportunidade de discutir esse assunto, né, nas aulas presenciais, nas aulas online, se tiver alguma dúvida, tá bom? Muito obrigado, boa noite e até logo.